Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho, agora nessa 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho, ele pode ser dividido em 2 partes, para que nós possamos entender a sua beleza. Primeiro, Jesus enche-se de compaixão por aquele povo, por aqueles doentes, idosos, enfermos, enfim, por todos aqueles que ali se encontravam. Para dizer para nós que num primeiro momento, antes da prática de qualquer caridade, de qualquer serviço prestado a serviço dos outros, nós temos que nos compadecer deles. O que é que isso significa? Significa sentir com eles a dor, o sofrimento, o que eles estão passando. Quando alguém dá uma esmola para quem quer que seja na rua, somente por encargo de consciência, isso não é esmola, isso não é caridade. Isso pode ser, talvez, apenas uma pequena solidariedade com outra pessoa. Mas a compaixão, ela vem de dentro. Você sente o que aquela pessoa está sentindo. E a sua ação, ela não passa, ou melhor, ela passa de uma mera solidariedade e entra na esfera do amor, da compaixão, da misericórdia para com aquela pessoa. O sabor da caridade nessa ótica é diferente. Porque você não está simplesmente dando um prato de comida, ou um cobertor, ou uma visita a quem quer que seja, e depois você vai voltar para a sua casa e continuar tendo sua vida melhor. Não. Você não vai sossegar enquanto aquela situação não for por completo sanada. Jesus, ele sente compaixão daquela multidão. E ele instiga os discípulos a também sentirem e a fazerem algo. Dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus nos convida a sermos nós mesmos os distribuidores dessa graça, dessa multiforme bênçãos de Deus. Jesus nos convida a sermos esses instrumentos das mãos de Deus na vida das pessoas. Como?
se nós temos tão pouco? Como se nós só temos aqui alguns pães e alguns peixes? Isso é o suficiente para quem quer fazer o bem. O mínimo possível é o suficiente para quem quer fazer o bem, quem quer transformar a vida de outro alguém para o bem. E é nesse pouco, é desse nada, por assim dizer, que Jesus enche o coração do outro, que também está mais vazio. Reparem vocês que Jesus, ele exercita, convida a todos à prática de uma solidariedade baseada no amor, na fraternidade, na compaixão. E quando isso acontece, milagres também aparecem. E sobra. Sobra porque todos vão ser contagiados pelo mesmo amor. Todos vão fazer com que essa corrente do bem chegue a cada pessoa e o convença a também dar prosseguimento nessa prática. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje convida a cada um de nós a sermos compassivos com os nossos irmãos e irmãs, a sentirmos com eles as dores que eles passam, seja de fome, seja de frio, ou seja de fome da palavra de Deus, seja de frio da falta de amor, seja da carência afetiva, seja da carência psicológica. Não importa o sofrimento dessa pessoa. Jesus lhes pede: sacie a fome deles. Seja você mesmo esse instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Mas onde estão essas pessoas? Aí que está. É você que vai descobrir. É você que vai reconhecer tais pessoas. Pode ser que está dentro da sua casa, debaixo do seu próprio teto. Pode ser que está na sua rua, na sua vizinhança, no círculo de amizade. Pode ser que está na sociedade de modo geral. Mas também pode ser que seja você mesmo, a pessoa que mais carece de amor, de compaixão por parte de você mesmo. Tudo isso é possível, mas se você não se encontrar, se você não ter compaixão da grande multidão que encontra no seu ser, você também não vai ter condições de ter compaixão daqueles que estão extra você, para você poder fazer um bem incalculável na vida deles. Pense com amor. Jesus hoje te envia a dar-lhes de comer ao seu irmão, a você mesmo, a todos aqueles que necessitam dessa bênção na sua vida. Bom domingo, ótima semana.